Bom, o nosso grupo, a gente pegou o Parque São Pode na França. Tá. Eu sou a Vitória, eu sou arquiteta e urbanista. Aí temos a Mel, você quer se apresentar? Arquiteta e urbanista também. Eu sou Ana Flávia, engenheira civil, mestrada em engenharia de transportes, trabalho na área pública há 28 anos. Marcelo, sou engenheiro civil também. Bom, a gente vai falar um pouquinho do Sofia Antipodes. Acho que uma questão que é um dos nossos principais objetivos, para deixar bem claro, é que esse é um dos primeiros parques da Europa, então já é consolidado. Ele é de 1969 e a nossa abordagem é entender como ele está se atualizando e como ele está saindo de uma geração e indo para outra. Então, essa é a nossa principal abordagem. Então, a gente vai focar nisso, de entender quais são as missões e intenções e como está sendo colocado em prática. Eu acho que é o principal, é que a gente deixou claro quais foram os nossos questionamentos para conseguir analisar os documentos com esse olhar. Seria isso. Bom, a localização é na França, ele está entre Nice, acima de Antibes, e para cá tem Marseille. Ele está a 10 km de Antibes, tem também o aeroporto de Nice, que está a 20 km, também é um dos maiores aeroportos. E Nice, ele está entre a parte mais alta e o mar, que é realmente essa região indicada aqui, na Riviera Francesa. Aqui a gente vai colocar um videozinho que vai sobrepor essas duas imagens, que mostra como era em 1969 e como está em 2019, para ver realmente essa evolução. O que é uma das características mais interessantes que a gente achou, que foi a questão de que ele foi um projeto feito pelo senador Pierre Lafitte, com a intenção realmente de tirar um pouco o olhar de Paris e trazer para o rural, esse interior. Então, ele trouxe para essa parte. E aqui a construção foi 90% da vegetação plantada. O que tem de vegetação, 90% foi plantada. Então, realmente é um parque que foi planejado e construído com a intenção de ser um dos exemplos e ser uma inspiração, essa questão de ser um polo da Europa em si. Então, sempre teve isso. E acho que essa mudança dá para ver realmente como eles evoluíram, não só nas diretrizes, nas missões, mas realmente no urbano, né? Realmente no projeto em si. Aqui também é um master plan para entender mais ou menos como eles estão imaginando isso. A gente viu que tem várias associações que a gente vai mostrar na linha do tempo para ficar mais fácil de entender essa cronologia. Então, ele tem umas comunidades que envolvem não só o parque, mas como a região toda, que nem teve alguns projetos que mostraram que é realmente um projeto regional, que envolve os 24 municípios dessa Riviera Francesa. Então, esse também é um dos master plan para ter uma preocupação muito grande pela questão da mobilidade, para realmente amarrar tudo isso com a mobilidade coletiva, principalmente, as questões de ônibus. Aqui a gente trouxe também uns mapinhas para identificar realmente esse relevo, como que funciona lá e como que está, tipo, a topografia, a questão das áreas verdes, a questão da infraestrutura, principalmente da questão da mobilidade viária. E ali são os empreendimentos, né, os edifícios construídos no último bloquinho. E é interessante essa comparação, esse negativo que ele faz na linha de baixo, é como se ele destacasse as áreas mais ativas ou mais densas referente ao de cima, né? E aí dá para ver que, assim, mais para frente, quando a gente for comentar a localização das âncoras e dos projetos, isso coincide aqui com essas áreas em preto mais escuro, que são as áreas mais densas e ativas. Ele traz essa ideia de cheios e vazios, não só do território, mas também da população em si, onde está ocupando mais. Né? E aí fica bem marcante aqui também que essa ocupação ela é bem dividida em bairros mesmo, assim. Depois a gente vai entender que são centros, são descentralizados mesmo, com bairros, com todo tipo de serviço e uso misto, assim, em cada uma dessas partes, né? E ele é bem amarrado, ao mesmo tempo
permeia essa natureza densa, que realmente é uma das coisas que é notável, e ela realmente permeia e já vai ajudando a separar esses bairros também. Então aqui, quer ver aqui. A linha do tempo, então, a concepção do parque começa em 1969, com Pierre Lafitte. Ele era senador na época, então ele trouxe realmente toda a concepção do modelo de parque que era desejado naquele momento, e foi ele que introduziu a formação da associação, que depois, em 1970, fez a aquisição mesmo do terreno em Valrhone. A partir daí, teve todo já um primeiro planejamento, que foi isso que a Vitória comentou, né? Que o primeiro passo foi essa questão do planejamento ambiental, assim, das áreas verdes que eles queriam para esse platô ali, né? Planalto. Bom, logo em seguida, então, do início do parque, já foi criado o sindicato. Então, desde o início tem uma estrutura organizacional, assim, né, uma governança muito forte com esse sindicato, que é responsável por quase tudo, assim, do que diz respeito do lado privado, né, do parque. Então, ele faz a gestão e manutenção das áreas, ele é responsável também por captação de algumas empresas e diálogo, assim, com as demais comunidades. E em 73, então, foi o primeiro terreno adquirido pela L'Oréal. A implantação ela começa muito forte nessa segunda geração, com grandes empresas assim, chegando no parque. Aqui também é um outro exemplo de um de peso de empresas que chegou. Em 76, muito destaque daí para a Paristec, para pesquisa. Em 82, então, em 10 anos praticamente, né, após o início, já tinham mais de 100 empresas instaladas. Depois, em 84, quando é criada a Fundação Sofia Antipolis. Essa fundação, ela é, de fato, a parte pública agora assumindo a responsabilidade administrativa dessa terra. Então, eles que até hoje têm essa responsabilidade dos relatórios, definição de budget anual. Então, esses dois aqui se conversam muito e cada um fica à frente de uma missão, sendo que a Fundação também assumiu essa grande responsabilidade de criar uma imagem do Sofia Antipolis, inclusive internacionalmente. Então, são eles que viajam para compromissos internacionais, fazem a criação do IAF, que também foi responsabilidade, não sei, do Sofia também. Bom, em 2002, então, que é o próximo marco, foi a criação do CASA, que é a associação de moradores mesmo dessas 24 comunidades, né, municípios que estão ao redor do Sofia. Então, inclui tanto as habitações que tem em Sofia, quanto ao redor. E aí, o que a gente quis mostrar, né, que com esse marco, lógico que essa transição aqui entre gerações, ela é suave, né, ela não é marcada. Só que a partir desse ponto é que a gente percebeu mesmo que a gente caracterizaria, né, o parque como terceira geração, porque aí sim vem os programas, né, de participação, envolvimento da comunidade muito forte. Depois, em 2015, então, houve uma outra universidade de nome que trouxe toda essa visão de excelência para o Sofia. Em 2016, foi a abertura de uma outra âncora que é relacionada à parte esportiva, né, academia de tênis, onde grandes profissionais têm treinamentos, eu vou deixar essa parte mais. E em 2019, foi o marco de 50 anos, o aniversário de 50 anos, foi também comemorado com o primeiro festival de música. Então, assim, isso mostra o quanto que houve uma evolução aqui também dessa associação, que começou a trazer a parte convívio, lazer para dentro do parque. Então, esse festival, ele é aberto ali para toda a região e, se eu não me engano, já está na terceira ou quarta edição, assim. É um festival de peso até, assim, né? Que nem os jogos também. Tem uns jogos Sofia de voz para incentivar. Isso na parte da ativação do espaço do parque, né? E aí, nesse sentido de ativação, até extrapola, né, os limites do parque, porque nas comunidades ao redor tem outras coisas culturais, enfim, tudo isso acaba ficando bem misturado.
Então, hoje, o cenário são de 2.500 empresas instaladas, e a gente vê que com a agenda Sofia 2040 está havendo essa movimentação novamente de renovação para a quarta geração. Aqui. Então, a estrutura socioeconômica que eu estava comentando, né, das associações dessa organização. Basicamente, hoje, existem duas associações de moradores, né, uma que envolve então, todas as comunidades ao redor, e a outra que é bem centrada na área do parque mesmo, nas partes de moradia. E aí, essas duas conversam entre si, mas as duas respondem principalmente ao sindicato, que faz toda a arrecadação também do mercado imobiliário que existe dentro disso. E hoje o parque tem assim, uma autossuficiência nesse sentido, né? O que ele arrecada é suficiente para que ele se mantenha. E aí o sindicato que se comunica com a fundação, que seria essa entidade pública administradora. Então aqui eles são bem organizados, eles têm eventos muito bem intencionados, assim, para a educação ambiental, fazem continuamente apresentações e reuniões em conjunto. As áreas residenciais são divididas principalmente em 4 eixos, né? Essa daqui é a parte histórica, que foi a primeira centralidade então, do parque. Ela tem uma característica mais antiga, assim, só que um dos projetos do Sofia 2040 é a renovação dessa área, não por conta de modernização, mas por reativação mesmo, porque com o tempo, que nem aquele mapinha que a gente mostrou as áreas em preto, com as novas centralidades surgindo, esse daqui é um bairro mais caracterizado por residências e esse daqui já são edifícios. Então, novas densidades foram surgindo e esses núcleos foram se descentralizando. Todos eles têm ofertas de serviço muito completas, assim, de vida. Então, com isso, essa área começou a ficar um pouco mais abandonada, a área histórica, né? Mas, então, de uma maneira geral, a gente observa mesmo que essas centralidades, elas são muito marcadas como bairros, né? Existe até entre elas, assim, é um trajeto que você percebe que você está entrando numa outra delimitação ali. E a gente não conseguiu identificar o que eles anunciam, que assim, é um local de qualidade de vida, é para trazer a família, tem escola, tem todo tipo de serviço, só que a propaganda é que assim, é mais barato do que em Nice. É isso. Que bom, né? Então, assim, a gente não conseguiu identificar realmente se tem alguma parte, né, desses bairros com habitação social. A gente acredita que não. Eu não consigo identificar. Me parece algo mais destinado mesmo a quem está ali envolvido de alguma forma, ou com empresa, ou com pesquisa, e as famílias desse responsável. Como a Mel e a Vitória falaram, a Vitória inclusive chegou de lá semana passada, né? Propriedade de causa para falar sobre o assunto. As distâncias são muito longas, né? Então, tem o trem de alta velocidade que sai de Antibes, que tem esse pátio intermodal, né? Que você já pega um ônibus, e ali saindo de Valbonne para Sofia Antigas. Então, assim, esses ônibus rosinhos, todos eles vão para a Sofia. Tem o rosa e o azul. E o que acontece? Em 2009, começou a preocupação com a poluição ambiental e questões como mobilidade urbana, acessibilidade, e daí... pode passar, Vitor. E daí, eles... aqui é um mapa também, né, que assim, a gente teve que escrever um pouco, não ia dar para ver, que mostra tanto o sistema ferroviário, mas o rodoviário, ele que impera lá. Então, elas têm essa microvan aqui, que anda dentro do parque. Esse ônibus é um ônibus antigo, que é movido a diesel,
e aqui esse de escolar e esse aqui tem acessibilidade, ou seja, tem para cadeirante, tudo. Então, assim, eles têm um pensamento de englobar tudo, né? Desde essa reunião em 2009 e em 2015, teve uma lei que foi sancionada de que eles deveriam diminuir 50% a poluição ambiental. Então, o que eles fizeram com esses ônibus que são a diesel? Esse daí, que é o modelo que a gente chama de standard. Eles começaram a fazer uma série de pesquisas usando ônibus híbridos, mas não tinha recursos para poder bancar isso. E aí também não deu certo, até chegar aos ônibus de gás movidos a gás natural. Mas aí eles tiveram apoio da Mercedes, da Iveco, da Shell. Então, eles tiveram um suporte financeiro que deu condição para que eles entrassem com os ônibus totalmente ambientais, né? Todos eles de gás natural. Então, a gente tem aqui o modelo standard e o modelo articulado, que cabe 120 passageiros. Sendo que aqui no Brasil, o nosso modelo articulado, ele tem uma capacidade de 230 passageiros. Então, são esses dois tipos de ônibus que eles entram em operação em 2020, né? Assim, já um pouco na agenda da Sofia 2040, mas eles estão pensando mais além e já... Pode passar. E já estão... depois. E já estão... Depois eu vou voltar a falar, quando falar na agenda Sofia 2040, que eles já estão fazendo algumas, além desses ônibus, algumas medidas para que não tenha, eu lembro da professora Emília, né, que não tenha carro, que não tenha muito ônibus, mas sim o bus train, que a gente vai falar na próxima, quando começar a agenda 24. Bom, então, falando também um pouco da estrutura ambiental, um dos principais atrativos de Sofia Antipolis é justamente o patrimônio natural, que é muito vasto. É comum a gente ver em notícias, informativos, com requinte de marketing, assim, até frases do tipo conhecimento em meio a belezas naturais, né? Tecnologia em meio a áreas verdes. E, de fato, mais de 2/3 da área do complexo total, de 2.400 hectares, são compostos por área verde. E esse fato embasa bastante o forte incentivo, a cultura de incentivo à integração dos usuários do parque a essas áreas, seja por meio de esportes ou outras atividades em contato com a natureza também. Para exemplificar isso, a gente traz aqui dois exemplos, então, de dois dos principais parques florestais existentes no complexo. O Parque Valmasque, que é conhecido por ter várias trilhas e também a beleza de sua flora. Esse local é um dos mais visitados do parque também, inclusive. Além disso, também tem o Parque de Braga, que também conta com algumas trilhas ao longo do rio e uma grande diversidade vegetal. E não só desse incentivo a atividades esportivas ao ar livre, a gente pode falar, mas também de um incentivo, uma cultura esportiva mais específica, relativa a modalidades como tênis, natação, golfe, entre outros. E isso acontece porque Sofia Antipolis dispõe de uma infraestrutura muito moderna, uma infraestrutura adequada para que endosse essa cultura esportiva e também para a prática dessas atividades. Você pode ficar perto da tela? Certo. Aí. Então, como principal exemplo, que até na nossa visão é uma das âncoras desse complexo, a gente traz aqui o exemplo da Mouratoglou Academy, que foi inaugurado em 2016 e é um centro de estudos de tênis com internato, que conta aí recebe atletas de alto desempenho, que tem essa parte bastante focada na prática de alto desempenho, no rendimento, mas também tem uma parte de estudos e pesquisas relativas à prevenção de lesões, acidente, à prática segura. E também, além desse quesito profissional, tem também um complexo de lazer, que conta com hotel, restaurantes e estrutura também bem moderna para a prática de outras atividades além do tênis. Bom, eu tive a oportunidade de estar lá semana passada, eu consegui andar só um pouquinho. Desculpa aí, aqui. Andar só um pouquinho por lá. Eu vou indicar mais ou menos, deixa eu só deixar. Aqui. Eu fui principalmente na região da parte histórica, o que a Mel comentou que tem as duas partes de residenciais. É uma aqui, a outra mais aqui, e depois tem uma parte, se não me engano,
mas aqui que é um pouco mais de mercados, restaurantes, uma coisa mais ativa. Eu estava em Marseille e segui em direção à parte histórica, então realmente vim de carro pela rodovia, e aí depois eu cheguei e entrei por aqui, que inclusive chama Albert Einstein na rua. Acho que é um fato importante a ser frisado. Foi bem. Aí entrei por aqui. Aí agora os próximos vão ser várias fotos que eu fui tirando, porque essa parte, depois que eu cheguei por aqui, eu parei na Praça Central, o carro, e percorri a pé esse trajeto. E depois eu fiz uma parte de carro por aqui, e fui tentando registrar, olhando para tudo que eu podia, para a gente ver como que eles estão instalando todas essas intenções e como que está isso hoje. Por favor. Bom, aqui tá meio embaçada, mas era a intenção de mostrar que na rodovia já, a placa já tinha Nice, Antibes e Sofia Antipolis, a 13 quilômetros. Então, tipo, eu já fui observando que eles vão já demarcando e ela é muito bem sinalizada. E também, tipo, na rodovia você já tinha a intenção do Vasco, o patrimônio natural que eles tinham, que eles têm. Pode descer, por favor. Aqui também foi quando eu já estava aproximando do parque, e aqui já era um totem com o logo da Sofia Antipolis antes mesmo de chegar nessa. Aí aqui eu já estava adentrando essa parte histórica, então o que me chamou muita atenção não é murado, não é cercado. Essa própria vegetação, por ser muito densa, ela já dá essa ideia de algo mais... Não é recluso, assim, para quem quisesse ir até lá tem esse acesso, mas ao mesmo tempo você precisa ir até lá. Então ela mesmo já dá essa segurança. Então não tem nada cercado. E tudo muito bem sinalizado. Aí aqui já na parte do estacionamento, que tinha nessa praça histórica, e aqui era uma das visões quando eu comecei a andar a pé. Então, aparentemente, ainda tipo, a questão, pelo menos no meu olhar, da pavimentação, ainda é algo meio convencional, mas ele está muito bem em questão de manutenção, que essa é a parte histórica que a Mel comentou nos slides. Bom, aí agora começou a segmentação. Aí, tipo, aqui eram prédios, mas essa parte histórica, principalmente, que essa era a praça, é uma área que está com muita construção. Então, na hora que você vai andando, está com muitas obras, mas na hora que você olha as placas, a maioria são escritórios. Nessa parte, realmente, eu não vi nenhuma residência ou então algo que está sendo construído com a intenção de ser uso misto ou algo do tipo. Realmente voltado para parte de serviços. E muitos trechos que você comentou com a gente que você teve que andar pela rua. Distante. Tem alguns pedaços que tem a calçada, que dá para ver que ela foi refeita, mas outros você tinha que ir pela rua porque ela ainda não havia. Em ponto da construção. Pode passar. Bom, aí eu tirei a foto do ônibus, que realmente a questão de ônibus ela é bem frequente, porque quando você vai andando a pé é um relevo acidentado. Ele acaba sendo mais ameno pela questão de quantidade de árvores, realmente é uma área muito sombreada, é uma coisa muito gostosa de andar, só que é um relevo acidentado, então realmente, e as coisas não são perto, você tem que andar, só essa parte aqui, eu cheguei a andar 2 quilômetros, quase, né, por volta de 2 quilômetros, só a parte histórica nesse meio. Aí eu fui tirando fotos também para mostrar que eles têm todos os totemzinhos para mostrar as parcerias e as empresas. Acabei tirando foto também aqui para mostrar a caixinha de gás. Eu estava olhando para tudo que eu podia. Aí aqui a questão das calçadas, das valetas e do ponto de ônibus, como era hoje. Eu até comentei com eles que eu senti um pouco de falta, pode ser por eu também não entender a língua e nem... Por exemplo, um mapa, algo que fosse um pouco mais interativo na questão dos ônibus. Que eu falei, quando a Ana também me perguntou, eu falei, não, tem mais horários e cores, mas, assim, em questões de mapas, não achei. E acho que dá para ver um pouco aqui está descendo, uma grande descidona, para depois virar. Pode descer, por favor. Bom, tudo bem sinalizado, mas era isso. Ainda é um grande campus, que os edifícios são distantes um do outro e você tem que fazer essa caminhada. Porém, eu achei que há muitos pontos de ônibus nesse percurso, então eu achei bem
Aí aqui começou já a questão da ciclovia, só que ela era junto com a calçada, era só uma indicação de que poderiam ter as duas ao mesmo tempo, então tinha essas indicações. E aqui, por exemplo, era a calçada ali do ponto de ônibus da foto anterior, aí ela parou, virou um chão batido, que dá para ver que todo mundo passa, para depois começar a calçada de novo. É bem essa parte. Tentei colocar a sequência das fotos exatamente no percurso que eu fiz. Pode baixar também. Bom, aí aqui já é uma outra parte, dá para ver que aqui já tem uma outra cara essa calçada, então não sei se a intenção realmente eles estão fazendo por trechos essa atualização. Aí até um dos lugares que você olha por cima, eu acho que eu não tirei uma foto, mas o complexo esportivo é atrás desse prédio, daqui da parte histórica que você consegue olhar do alto o complexo esportivo. E aqui tem a questão de cada prédio também, às vezes tem um estacionamento próprio. Pode ir. Bom, aqui eu achei interessante porque tinha muita coisa escrita no chão de giz, então não sei se ainda realmente é uma coisa que está em obra, está sendo construída. Aqui foi uma coisa que até comentei com eles, que tem até o símbolo do CASA, que é uma das associações, que é um dos esforços para que falava que a partir das 6 da tarde, não, que a partir que escurece, não teria a luz, a energia por conta da questão de energia e também pelos animais. Então, tinha também uma placa já mostrando esse esforço. Essa aqui merece zoom, vai. Das 11h55 da manhã, com essa intenção. Obrigada, Mel. Aí o ônibus, mais uma vez, só que aquele agora é o rosinha só, que é o mais novo. Aquele primeiro era o antigo e agora já está implementado. O gás natural já está rodando por lá. Vai descendo, por favor. Aqui é mais plano de obras, que quanto mais você andava, tinha muitas obras, inclusive até com os renders de como seria, essa ideia mesmo de ser prédios com pés de vidro ou de espelhos, com a intenção de realmente aquele marketing de vender, de você trabalhar, olhando a natureza, a qualidade de vida, toda essa questão. E aqui também pensei em tirar foto um pouco para mostrar como é hoje, tipo, a drenagem, os bueiros, essa parte realmente de como está funcionando a canalização, algo um pouco mais convencional. Além do que é a mesma coisa. Aqui é um ponto de ônibus, começa a calçada, e aqui para. E aqui também, ó. Tem acessibilidade para chegar até aqui. Depois você não. A parte está descendo ali, né? Aqui é uma descidona. Aqui está mais alta e aqui vai Isso descendo. acontece também, porque tá vindo a água, tá na primeira parte da faixa, depois a drenagem, que deve desmontar, né? Exato. Aqui, né? Só pensa um monte, assim. Deve ser Aqui foi a única área que eu vi também que tinha vários. Essa parte do lixo, eu acredito que seja a questão da coleta também, porque nos projetos eles têm para 2040 também a questão da coleta de lixo, que ela depois vai falar melhor. Mas assim, também não posso dizer com propriedade se realmente isso aqui estava sendo coletado, não. Foi a única lixeira que eu vi nesse percurso que eu fiz. Aqui também foi uma tentativa de entender se esse prédio era realmente habitacional ou não. Isso ainda está um pouco na dúvida, como uma dedução mesmo. E aqui já começa outros pontos de ônibus e totens para indicar. Achei que a parte de sinalização está bem feita, assim, está frequente. Não sei. Aqui foi um dos esforços que eu até perguntei para eles, porque isso me deixou curiosa, que a princípio, para mim, lá na hora, parecia algo como uma torre de comunicação, só que ela está camuflada de árvores. Então, eu não sei se foi um esforço de realmente, às vezes, por conta da fauna, algo do tipo, qual que é a intenção dele, mas eu achei algo curioso, talvez um esforço com essa intenção. Aqui também é uma das escolas que é bem forte lá, a esquema, e também indicando já, tipo, que já está pintadinho mais forte, tipo, a parte de ciclistas. E aqui é um restaurante e um hotel, que tem também bem na curvinha dessa parte. Aí mais um pouco ponto de ônibus. E aqui é a praça antiga, que é
é a praça da Sofia Lafitte, que era a esposa dele. Porque Sofia também, além de ser esposa do fundador, do Pierre, eles botaram pela deusa da sabedoria, né? Aí tinha. E essa praça, tipo essa aqui, que é um monumento, essa praça é a característica da área histórica. E hoje ela tem partes de restaurantes, tem também o Inove Campus, que tem alguns cursos de universidade também. Acho que debaixo tem mais pouco. Que é essa parte aqui que tem esses cursos, e é uma área de restaurantes e cafezinhos, bem nessa praça central, com a ideia de atrair mesmo, que realmente é uma área mais de serviço. Pode passar. Essa parte já foi descendo, aquela segunda parte que eu já estava mais de carro, que aqui já é a Universidade Corte do Azul. E essa parte que já é mais mista, que já tem mais prédios, já é uma outra característica de... Essa composição aqui entre rua, calçada e tal, já dá para ver que é uma área mais recente, porque a gente observa que tem um canteiro aqui, separa o passeio da parte de transporte, só que ainda não tem a função de biovaleta. Fiquei chateada com isso, mas Pode ser assim. Bom, e aqui já aquela parte que tem o mercado, os restaurantes, e aqui também é um outro complexo que é de... Também é fechado, não é fechado, aqui tem um grande muro que é a parte já de uma parceria que envolve outros prédios aí. Eu acho que é isso. Assim. Então, depois da explanação da Vitória, a Agenda 2040, ela foi proposta junto com a Casa, com o sindicato, todas as entidades e a sociedade em si também teve oportunidade de opinar. Acontece que ela está um pouco atrasada devido à pandemia, porque, como eu mostrei aqueles ônibus de gás natural, eles hoje têm 11 articulados e 9 standard. Já era para ter uma frota maior que iria chegar em 2022. Então, ela pegou esse monte de obra justamente porque era para ter sido feito, e agora em 2024 já está tudo praticamente assim, na questão viária encaminhada. Justamente para atrair, porque lá ela viu a necessidade de locomoção das distâncias de um lugar para o outro, né? Assim, ela estava de carro. Então, carro, as pessoas são muito usuários de carro. Aí eu me lembro da professora Emília, né? Novamente, do Hitler do lado. Então, nessa Agenda 2040, com a questão da mobilidade urbana, além da redução dos gases aí, que são os gases transmitidos, que são emitidos principalmente pelo diesel, que é o combustível de maior emissão, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrato e enxofre, que são letais à nossa saúde humana, né? Então, assim, ele vai com esse foco, além desse ônibus, eles já implantaram a gás natural, tem os postos de abastecimento, né? Que são todos eles uma parceria público-privada, eles conseguiram já desafogar. Mas o bus train, que tem uma característica... pode passar, Mel. Só voltando, antes, eu queria só ressaltar falando também especificamente da nossa abordagem, a Agenda Sofia 2040 embasou bastante essa ilustração que a gente buscava da transição entre uma segunda e uma eventual quarta geração. Com ela, a gente pôde vislumbrar e talvez o que estava sendo feito pensando na continuidade da participação social, mas também na inclusão de aspectos ligados ao meio ambiente. Então, ali está o projeto, né, a ciclovia, o bus train, ele vai funcionar... Pode botar o videozinho? O bus train, ele já está funcionando num trecho até São Felipe, mas ele vai tentar pegar toda a população do entorno desses 24 municípios, como ele vai ter bolsões de estacionamento. Então, a pessoa chega, estaciona o carro lá e pega o bus train.
Eles estão implantando, aqui, ó, aqui tá. Ele já está funcionando, só de... Não, mas já está funcionando, já está funcionando, já. E, só que não havia só, mas ele vai ser mão e contramão o futuro dele, né? E paralelo a ele, mais à frente ali no vídeo, vai ter a ciclovia, a ciclofaixa, né? E vai ter a área de pedestre. Tem os bolsões, né? O seu estacionamento. Aí a pessoa pega o bus train, ele tem uma característica muito parecida com característica de metrô, porque o headway dele, que a gente chama headway, que é a distância entre o intervalo entre uma composição é o que diferencia o trem, que é para ser trem, eles colocam mais de 20 minutos de intervalo. Então, em 6 minutos ele vai estar passando, eles vão estar passando e vão estar pegando as pessoas para que os carros não circulem lá. Bicicleta, o ônibus, o Rosinha, o bus train e ali, ó, uma contramão, que é o projeto futuro, e as pessoas passearem. Então, assim, essa questão da mobilidade urbana, que é o projeto futuro deles, né? A questão da bicicleta, a gente ficou até meio preocupado, porque, assim, como tem muita subida, é uma região muito de altos e baixos, das pessoas realmente, se elas vão fazer uso. Mas, além desse bus train, eles também têm um pequenininho, como se fosse um bus train mesmo, que é um shuttle que pega essas pessoas, até quem tem mobilidade reduzida, e que consegue levar essas distâncias que a pé são distantes, mas com esse transporte elas são encurtadas. Quanto à saúde, o IPMC, que é o Centro de Pesquisa de Biologia, onde contém o hospital, ele fica justamente no coração do parque. Né? Então, tem um vídeo muito interessante que eu até botei ali, mas não vai dar tempo, porque ele é bem detalhista, depois a gente pode estar jogando no Classroom, o pessoal está dando uma olhada, e que a população ela é muito bem atendida aqui, porque as grandes... Porque... Você consegue... Porque, mas eu não falo não. Porque as pessoas próximas, elas chegam até lá pelas várias empresas que estão ligadas ao ramo farmacêutico, ao ramo da tecnologia, porque eles têm um trabalho de inteligência artificial que tem se destacado no mundo, porque eles estão trabalhando com centro de referência para Alzheimer e também para problemas neurológicos com impulsos, né, dessa inteligência artificial. Não estou ouvindo mais nada. Essa inteligência artificial. Também tem a questão, além dos laboratórios, a questão dos médicos residentes, os outros médicos que estão lá de estarem atendendo a população. Então, tem a população que é mais idosa, que tem criança. Então, eles têm esse suporte que a própria universidade dá. E não é um hospital só, é um complexo. Mas eles estão numa área gigantesca, num projeto avaliado mais ou menos em 180 milhões de euros. Essa estufa, junto com um parque só para cuidar de tanto da parte biológica quanto da parte da saúde. Bom, esse daqui é um dos grandes projetos, eles até chamam de uma ambição tripla, que é o campus Ecótone. Eles estão chamando de campus ecológico. E o projeto, assim, quando eu comecei a ver essa parte, eu comecei a ficar um pouco mais confortável, porque realmente o que aconteceu no passado, a impressão, né, que passou, foi que, assim, eles fizeram essa parte de florestamento, né, e falaram, poxa, estamos ok com a parte ambiental, é isso. Porque, né, não foi falado de nada da parte de gestão de águas, de corredores ecológicos, de projetos que realmente desenvolvessem essa mata, né, e não só deixasse tudo como uma preservação, embora tenha trechos como um tipo de trilha, né. Você falou desse negócio, eu esqueci de falar da coleta de lixo, até que a Vitória falou. Eles têm tipo um cronograma de que cada município desses 24 fazem a coleta do lixo verde. Então, por exemplo, um dia
o grupo de Valbonne, outro dia de Antibes, e aí vai fazendo essa questão do lixo, da reciclagem do lixo ambiental. Então, eles têm essas iniciativas, mas assim, eu senti uma certa carência na parte ecológica, né? E agora com esse projeto que eu vejo esse grande salto acontecendo da terceira para a quarta geração, porque o projeto em si, né, o ECOP, na ecologia, significa a transição entre dois ecossistemas. E eles trazem isso de uma maneira muito forte, até naquela planta ali, dá para entender como vai acontecer uma transição, né? Como eles têm essa intenção de transição. E por essa foto dá para ver que a intenção é que o edifício pareça um morro, né? Uma continuidade da paisagem. Essa daqui seria uma paisagem natural, é como se isso fosse fazer parte da mesma paisagem, mas com um edifício ali e com uma vivência muito intensa com a parte da natureza dentro também. Né? Tempo. Vamos lá. Então, vão ser 40 mil metros quadrados. Aqui também vai ser uma outra centralidade com escritórios, restaurantes, tem parte de habitação também. Precisando gerar mais de 3 mil empregos, 25 mil metros quadrados de áreas verdes no entorno, só que dessa vez completamente integradas, né? E com esse projeto, eles querem mesmo materializar essa imagem do Sofia como quarta geração, assim, ao menos como uma quarta geração. Criar um grande modelo de campus ecológico, né, do século XXI na França, e se tornar excelência em biomimética. Essa palavra também faz muito jus assim, ao projeto, né? Recriar a arquitetura com inspiração em formas da natureza. Então, merece todo o destaque aqui esse projeto. Uma outra medida que está prevista também na Agenda 2040 é a implantação do edifício centro, que será, então, um novo centro de convivência do Parque Tecnológico, vai abrigar aí escritórios, restaurantes, serviços. E o foco principal dessa medida é a qualidade ambiental e o conforto dos usuários também no que se refere ao meio ambiente, seja com alta luminosidade natural, boa qualidade do ar. E a previsão na implantação seria contemplar o plantio de 100 árvores, além de funcionamento de energia fotovoltaica. Por meio dessas medidas, eles vislumbrariam, então, um nível muito bom na certificação ambiental do IAM. E a gente estava dando uma pesquisada no estágio atual desse projeto especificamente, e a obra está pronta, o edifício está entregue. E existem algumas poucas atividades funcionando, cafeteria, academia, serviços, e a migração das empresas e o estabelecimento dessas nesse local ainda está em fase inicial. Bom, para finalizar a nossa apresentação, é importante falar, então, mais uma vez tocando naquela tecla da nossa abordagem, que ficou muito claro ao longo da cronologia, ao longo das medidas que vêm sendo feitas já há algum tempo, esse movimento de migração de uma segunda geração no momento que foi implantado o parque, até alcançar eventualmente uma quarta. Falando especificamente da participação da sociedade civil, que, embora seja difícil definir exatamente ao longo da linha do tempo em que ponto que Sofia Antipolis se caracterizou como parte de terceira geração, a gente consegue perceber, por meio da criação de fóruns, associações, e também pelo grande incentivo às startups que existem ali no complexo, que a sociedade civil tem participado. Dissertações também. Isso, então. E agora, já no que se refere ao meio ambiente, também a vida urbana, a comunidade presente, talvez as meninas possam complementar um pouco melhor também. Então, essa parte de meio ambiente, eu fiquei um pouco na dúvida se realmente caracterizava essa quarta geração ou parcial, porque eu vi que muitas das iniciativas que eles declaram na Agenda Sofia 2040 estão relacionadas às edificações. Não tem nenhum projeto de destaque nesse sentido ecológico, de trabalhar a parte da mata ou a parte de gestão de águas, né? Será que... Mas no ponto de mobilidade, falando de transporte, eles têm, sim, uma conversa com a sociedade. O que vocês querem? Então, assim, a casa fez 20 anos ano passado. Então, teve um evento, eles todos se juntaram, né, do sindicato, e tem essa sinergia, tem essa conversa da casa com as instituições envolvidas em Sofia. Assim, questão de transporte, a população tem participado, tem opinado.
Agora, em relação a mais uma percepção minha andando por lá, foi o que eu até comentei com eles, eu não sei ainda direito esse público. Eu ainda tenho esse questionamento para quem e como está sendo feita a questão do público, principalmente nessa parte histórica, muito mais serviços, muito bem feito, muitas partes, só que outras eu ainda sinto um pouco a falta dessa vida urbana ativa nesse sentido. Moradia, né? Você vê que tinha poucas pessoas andando e com um sentido onde saí, onde cheguei. Então, essa ideia do percurso ainda, na minha percepção, foi algo nesse sentido. Essa aí a gente ia acompanhar, então, o cumprimento da agenda, como é que vai ficar tudo isso quando implantado, para a gente talvez poder definir melhor a nova versão do Sofia 24. E tem um vídeo também que a gente pode estar botando no Classroom, que ele fala todos os projetos da Sofia 2040. Tem mais projetos, né? Tem mais projetos, É porque tinha muita coisa, então a gente não tinha como... Ainda que o caso, que nem os comentários, engloba toda essa região, então é um plano regional. Então, na hora que você começa a olhar todos os documentos, ele vai muito além de ter que fazer uma análise e decidir um recorte também. Aí, acho que as referências, querem comentar? Aí, a gente encontrou, a gente pegou literatura cinza, né? Mas aí eu procurando coisa de novidade, eu acabei encontrando uma dissertação de 2013, lembra que a gente ficou na dúvida, é segunda, é terceira e tal. Nessa dissertação, da Sheila, né? Então, ela já em 2014, ela já bota o parque como terceira geração. Então, ou seja, a gente não sabe, mas a gente não sabe a que momento que ele se tornou, mas já classificava em 2014 ela como terceira geração. Em relação às outras referências, o próprio site do Sofia Antipolis é muito completo. Muito mesmo. Inclusive, quando o outro grupo mostrou que realmente era uma falta de informações... E a gente não sabia o que agrupar, de tanta informação que a gente informação. tinha. E quanto mais você procurava, se não tivesse dentro do próprio site, abria um novo site, ainda mais as associações, tudo. Quanto mais você abria... Que a gente tinha que falar assim, não, não pesquisa mais. Acho que é isso, gente. É isso. Excelente, gente. Então, vamos começar aqui com os comentários aqui da nossa sala. Silvia. Sou curiosa ainda, um monte de coisa. A primeira coisa que eu ia comentar é isso. Você tirou um monte de foto, não tinha viva alma. Eu falei, ou você tirou de madrugada, muito cedo, muito tarde. Eu percebi que você não fez o vídeo, pelo menos você apareceu aqui. Achei muito estranho. Mas eu não trouxe. Ou era questão de horário, ou realmente as pessoas Eu fui na quarta de manhã. Tipo, o período inteiro da manhã eu tava por lá. Eu vi umas 2, 3 pessoas no ponto de ônibus, é que eu evitei tirar foto da pessoa. Mas assim... Mas os ônibus tem gente ou não? Eu não sei. Não. Porque aqui Mas passava muito tem que antes. se parar, né? Então, assim, Tem que ter demanda. Eu falei assim, você falou, os ônibus passam de tanto em tanto tempo. Eu falei assim, você não vê ninguém. Eu falei assim, então eles passam vazios. Naquela parte que era mais mercado, parte da universidade, era bem mais gente. Essa parte estava realmente andando, tendo mais um fluxo maior. Que coincidiu com aquela parte histórica. A parte que eu andei mesmo foi a parte histórica. não sei se você vai ter informação sobre isso. Essa parte de comércio e serviços é o parque que explora ou é particular que explora? É arrendado? É imobiliário. Financiado Pelo sindicato. O sindicato, ele vende os imóveis. Tudo isso administrado pelo sindicato. Inclusive a parte esportiva, academia. Tudo sindicato, Tudo pelo sindicato. Ele que faz a distribuição. Aqui vai ser área para isso, aqui para isso. Por isso a questão do todo o planejamento. E também nesse vídeo de Sofia 2040, também tem o PDU e tem o plano de mobilidade urbana também, lá dentro. O modelo de gestão em cima de sindicato também é uma coisa bem datada, né? Mas, obviamente, teve um certo sucesso na gestão. Eu acho que a casa, né, que essa que já engloba a comunidade, que engloba a sociedade,
Eu acho que ela deu um impulso aí para poder intermediar, né? Mas de qualquer forma, as grandes decisões da Sim, gestão- vem em cima do sindicato. E a parte de escritórios é muito forte também. Em 2021, se eu não me engano, eles declararam que a arrecadação com aluguel e os impostos relacionados a bens imobiliários foi de 800 mil euros. Então, não é à toa que ele consegue sustentar, né? Além dos parceiros de nome. Porque eles têm, Exato. a L'Oréal tá lá, eles têm a Air Mercedes, você tem tudo, tanto que foi viabilizado o projeto do gás natural, porque era de interesse das empresas que têm escritório lá, que trabalham com isso, montar, então eles têm um próprio posto de abastecimento, Tem né? a Toyota, a Renault, Toyota, Renault, Air France, tudo que você possa imaginar. Então, assim, eles tiveram esse respaldo. Então, a gente que eu falo, nesse sentido, é uma gestão assim, bem sucedida. Sim, Sim. e de uma PPP bem realizada, né? Porque apesar de um modelo de gestão bem, quer dizer, a gente hoje não pensaria jamais Sindicato. em sindicato. Sim. Então, por isso que é um pouco, nesse sentido que eu estou tentando avaliar, porque a gente já não trabalha mais com esse modelo e, no entanto, ele foi bem sucedido. Qual é a temperatura que estava, você estava dando? Olha, estava mais quente porque eu vim, né, de Paris, que estava frio, fui descendo, fui ficando mais quente. Mas eu estava de jaqueta, então, tipo, era acho que 12, 15 graus. E era meio de período. Era de manhã, era umas 10 da manhã. 10, 11 da manhã. Os pais estão bem. Deixa eu ver se As pessoas, o verão pode ser. Sim, sim. E principalmente a questão mesmo da parte histórica ali. E tinha muita obra. Então, também não sei se é uma parte que ainda está em desenvolvimento, né? A questão de atualização. Porque realmente na outra parte, que já tem mais a universidade, os comércios, os restaurantes, já tinha muito mais gente circulando. Mas ali realmente foi uma coisa que eu falei, nossa, não tem ninguém andando. Vi 3 pessoas, eu pude contar a quantidade de pessoas. Eu fui no verão e também não tinha ninguém. Então, Vai ver que é porque estavam de férias. Eu fiquei bastante impressionada com o programa em relação à questão de saúde. Né? Assim, só que você tem um olhar assim, de grande centro médico, com especialidade, com pesquisas, mas a gente vê isso pouco diferentemente, por exemplo, da Valdelaba, a atuação disso para o território, para quem está lá efetivamente, né? Então, não sei se vocês tiveram alguma informação, vamos falar das 3 questões e aí vocês vão respondendo. Então, dessa questão da saúde, que para o território mesmo, qual que é a vinculação com qualidade de vida, etc., apesar de congregar uma série de serviços de ponta e pesquisa, inclusive em relação à questão de saúde. A segunda dentro das iniciativas que vocês mostraram, das edificações, inclusive visando 2040, essa agenda, fala muito em fachada envidraçada, até o que você trouxe, e derrota de pássaros, que é sempre uma questão, se a gente está falando de questão ambiental e de repente começa a envidraçar tudo para o ser humano ver, acho que tem que ter uma questão um pouco de limite aí. Acho que é mais isso no restante já. Essa questão da saúde, tem um vídeo, até um videozinho embaixo, ela tem depoimento de médicos, de residentes que estudam lá e de algumas pessoas que moram nas áreas, na região. Tem gente de Montpellier, de vários lugares que eles começam a dar depoimento. E dizem que é de excelência, que é bom porque, assim, o serviço, porque eles testam de tudo. Então, se a pessoa chegar lá, como é um centro de pesquisa, ele vai pegar o que tem de melhor. Então, assim, eles preferem ir ali do que ir para outros lugares, porque sabe que ali eles vão encontrar um diferencial. Mas não tem essa vinculação. Não tem essa vinculação. Só fala, assim, que é um dos pontos de referência de estudo do Alzheimer, tem um hospital do coração, então, assim, foca na pesquisa. Foca muito na pesquisa. Essa parte da qualidade de vida, a gente enxergou muito como sendo o incentivo ao esporte, a proporcionar estruturas ali que a população, inclusive muitas vezes é focado na população que vive ou trabalha, enfim, no local, que esse pessoal possa ter condições de praticar esporte, ser incentivado e também estar em contato com a natureza enquanto faz isso.
nós identificamos isso como um aspecto relacionado à saúde também. Que não é só aquela academia de férias. Aquela foi um exemplo. Tem vários outros complexos. Tem campeonato de windsurf, tem o golfe, então assim, tem um campo de golfe gigantesco. Tinha que ser tênis e golfe no lugar. Entendeu um pouco, mas como competidor, marcador. sim. Por exemplo, registrado com qualidade de vida, então um esporte. Tem mal como na outra, por exemplo, né? Tem o esporte, incentivo, tem a cultura, Sim, atrelada ao esporte, mas ele não é um marcador que a gente costuma falar, correlacionado com qualidade de vida. não, eu acho que ainda Mas se tivesse, você viria. Não, professora, acho que a gente não iria encontrar, porque é muita coisa. Eu dava assim, meu amigo, que faixa, ela para de pesquisar. E já cada coisa que a gente ia puxando, ia vindo outra coisa. E direcionava. Então, assim, estava procurando mobilidade urbana e achava hospital. Aí achava. Então, assim, a gente teve que dar um recorte, né? Agora, muito carro, muito impressionante. Muito. Tem bastante. E aí, esses bolsões de estacionamento, que essa concepção aí, eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, que a COP tinha um projeto para fazer isso no centro do Rio de Janeiro, para passar o VLTE e os carros ficarem em estacionamentos. Rio 2010, se eu não me engano. Era uma coisa assim, nós já estamos em 2023. E nada de Rio 2010, os carros continuam circulando. Tem o VLT, mas os carros ainda continuam. Então, assim, eu acho que... Mas a questão realmente é que ainda é estruturada, a mobilidade é em rodovias, né? É essa parte. Então, a ideia realmente do 2040 é o transporte coletivo. Você já tem a velocidade, você tem, assim, essa mudança deles perante a lei, já de tirar do diesel, né? E jogar ele para o gás natural, já foi em 2020 já estavam já, ou seja, em 5 anos eles fizeram todos esses estudos, até tentaram por energia, só que termoelétrica a energia deles, então assim, o custo era altíssimo, até encontrar parcerias e o gás natural ficou... Mas aí é por causa da questão de combustão da Europa toda, né? Sim. Então aí o mais viável foi realmente o gás natural. E aí agora, esse trenzinho que vai ficar circulando justamente para poder o usuário de automóvel não pegar. O que eu comentei foi, tipo, eu fui de carro até lá, aí os ônibus eu achei que tem uma frequência maior do que os pedestres, no mesmo. E também depois até comentei com a Ana que depois eu fui para Nice e eu vi o ônibus, que eu não achei a foto, mas eu vi o ônibus azulzinho, escrito Sofia Nice. Então, realmente, eles estão tentando amarrar com o transporte coletivo. E aí eles vão mudando. Mas ainda a rodoviária. É muito legal, assim, a parte, como eles colocam, né, a parte de mobilidade, por cores. Então, você sabe que a linha rosa, que sai de Antibes, ela vai para lá. A azul, ela sai de Nice e vai para lá. Então, eles têm lá, assim, ela falou que não ficou muito detalhado, mas depois eu até lembro algumas coisas. Aí tem lá, linha 1, 2, aí vai mudando, com amarelinha e tudo, até no ônibus escolar eles usam. É que na hora que eu cheguei no ponto, eu falei assim, se eu tivesse que pegar eu teria que parar para ler. Não achei tão... Me chama a atenção que é uma proposta muito elitizada, né? Tudo de primeiro mundo, tudo assim, até que ponto quem circula lá tem acesso a tudo isso, ou só assiste, né? Porque parece uma Alphaville em grande porte que quem vai trabalhar lá, por isso que eu perguntei se era privado ou não, quem vai trabalhar lá vai usufruir de todos esses benefícios. Eles têm acesso a esses hospitais, eles têm, né, é acessível, porque uma coisa é existir. Algumas pessoas que eu vi na entrevista lá no hospital eram pessoas, assim, bem de origem humilde. Eu acho que a questão da acessibilidade existe, mas... Acessibilidade que eu digo... Sim, mas tipo, não tem a questão de portarias, não tem essa inibição. Só que, ao mesmo tempo, acho que um dos maiores problemas, na minha percepção, é a fixação das pessoas. Em questões de passagem, todo mundo pode passar, é uma questão aberta, eles até convidam e tal. Agora, realmente, quem que vai ficar, morar, fixar, tem que ser quem está vinculado totalmente, ou com as empresas, ou com a pesquisa, a gente sentiu isso, é um questionamento nosso também, que público é esse?
Parece uma oferta de serviços. A gente já sabe. Obrigada, desculpa. Mas, então, vamos para o próximo, por favor. Mas parabéns mais uma vez. Obrigada. É,